Numa semana marcada por acidentes aéreos, 2 em especial chamaram a atenção. Eles tinham tudo para acabar em grandes tragédias. Estavam em jogo mais de 100 vidas. Surpreendentemente, houve apenas uma vítima fatal. Como explicar isso? O que fez a diferença nos 2 episódios? Veja na reportagem da semana. 2 acidentes aéreos em menos de 48 horas. Caiu. Meu Deus, caiu. Em São Paulo, 7 pessoas a bordo. Jesus amado. No México, 99 passageiros e 4 tripulantes. Ao todo, 110 pessoas envolvidas. 2 emergências graves e desfechos surpreendentes, com apenas uma vítima fatal. Como explicar que os acidentes não tenham terminado em tragédias? Era para realmente não sobrar ninguém. É um milagre, é um conjunto de fatores que leva a isso. Domingo, 29 de julho, quase 6 da tarde. Moradores dos arredores e funcionários do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo, percebem que um avião tenta pousar e não consegue. O bimotor modelo King Air C-90 tinha saído da cidade de Videira, em Santa Catarina, com 2 tripulantes e 5 passageiros. Está começando a pousar de novo. As pessoas percebem algo de errado e começam a gravar vídeos. Este mostra uma das tentativas de pouso. O avião se aproxima da pista e arremete. O piloto já tinha tentado pousar antes. Já tentou 2 vezes. Minutos depois, o registro da 4ª tentativa do piloto de pousar. O avião vem em direção à pista, se aproxima do solo, mas desta vez gira, cai e pega fogo. Meu Deus, caiu. As chamas crescem rapidamente. Este outro vídeo do acidente foi feito por uma pessoa que estava bem perto da pista. Minha nossa, meu Deus do céu. O alarme da Infraero, a empresa responsável pela administração dos aeroportos no Brasil, é acionado no Campo de Marte. A partir deste instante, foram apenas 21 segundos até os bombeiros chegarem ao local do acidente. Um tempo que foi decisivo. Vai no avião lá. Nossa equipe registrou com exclusividade a simulação de como foi o trabalho dos bombeiros da Infraero no dia do acidente. Depois que soa a sirene, todos rapidamente colocam os trajes de resgate. Vamos! Os bombeiros correm para os veículos de salvamento. Eles ficam a postos, acompanhando o avião num ponto estratégico da pista. Então, as viaturas estavam posicionadas para possível intervenção na aeronave que estava vindo para pouso. Imediatamente, a equipe começa a atacar a bola de fogo com fortes jatos de água e espuma. Ela já deu o comando, já. Olha lá. É impressionante a força da água. Nós temos uma média de 3.000 litros por minuto saindo desse canhão. Os jatos d'água diminuíram as chamas e o calor e permitiram que os bombeiros pudessem chegar perto do avião. A gente se aproximou da aeronave e tinham 4 vítimas saindo, se arrastando e pedindo ajuda, e eu corri até eles, amparei eles e levei para um local seguro.
E depois, quando eu olhei para a aeronave, tinha mais um saindo, eu voltei e ajudei ele também. Esse vídeo, feito com uma câmera colocada na cabeça de um dos bombeiros, mostra a ação deles na cabine de comando, em meio aos destroços e à espuma. Achei! Pela frente! Tá aqui! Lá na frente! Chefe, tem um piloto lá na frente. Vai, Sá, pode entrar. Foi preciso serrar a fuselagem para retirar o copiloto e o piloto. Tá, vou arrancar esse banco aqui, peraí. Eles conseguiram retirar o copiloto, que foi rapidamente levado para o hospital pelo helicóptero da Polícia Militar. Já o piloto, Antônio Traversi, teve uma parada cardiorrespiratória e morreu no local. Ele era considerado um profissional experiente. O avião pertencia a uma empresa de embalagens plásticas de Santa Catarina. Além do piloto e do copiloto, estavam no voo 2 sócios da companhia, o filho de um deles e 2 funcionários. A ação imediata dos bombeiros foi decisiva, mas outros fatores determinaram o desfecho desse acidente. Antes de bater no chão, o avião girou para a esquerda num movimento de parafuso. Ficou de cabeça para baixo e bateu a asa direita na pista. Logo depois, foi envolvido por uma bola de fogo. Esse avião, como ele bateu de dorso e com o avião em movimento, o querosene escorreu para trás do avião e o fogo veio de trás, o fogo se espalhou para trás, não diretamente no avião. Isso foi um fator, e o fogo então chegou depois, deu tempo de poder socorrer as pessoas. Caiu! Meu Deus, caiu! De acordo com a Infraero, o piloto estaria com problemas no trem de pouso do avião e pedia que a torre o ajudasse visualmente a dizer se o equipamento estava acionado. Segundo o especialista em aviação, Jorge Sucupira, pode ter havido falha no painel da aeronave que faz esse tipo de indicação. Quando se aciona o trem de pouso no avião, no painel, quando ele chega no limite que trava, acende uma lâmpada liberando. Às vezes essa lâmpada não deu um mau contato e a pessoa fica em dúvida. Isso que ele fez de pedir para a torre confirmar não é coisa rara. Se você tem dúvida, é melhor você arremeter, porque nunca se pousa um avião em dúvida. Depois da queda, o avião ficou com o trem de pouso virado para cima. Para Décio Correia, presidente da Associação Brasileira das Entidades de Formação Aeronáutica, não é possível afirmar pelas imagens que o trem de pouso tocou o solo nas tentativas de aterrissagem. Para mim não fica muito claro isso aí, não. Na verdade, se naquele momento o trem recolhesse na hora do toque, com certeza ele não conseguiria arremeter. De acordo com ele, mesmo sem trem de pouso, em casos extremos, o avião pode pousar. Não seria o primeiro a pousar sem trem? Eu mesmo já pousei sem trem. O que você faz? Corta o motor, ok? E faça um pouso planado de barriga, 100 metros na frente e o avião está parado. Os especialistas ainda afirmam que, por alguma razão, houve uma perda de potência da aeronave, chamada estolagem ou stall. O stall o que é? É a velocidade mínima que o avião tem que voar. Quando ele voa abaixo dessa velocidade, ele estola. O que é estolar? Ele cai. O avião King Air C-90 é um modelo considerado muito seguro. O que caiu foi fabricado em 2008 nos Estados Unidos. Estava com a documentação em dia. O piloto chegou a publicar fotos da aeronave nas redes sociais. Só mesmo as investigações da Caixa Preta poderão revelar o que houve de fato. O CENIPA, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, vai analisar todo o material. Segundo os especialistas, até mesmo um mal súbito do piloto submetido ao estresse da situação deve ser considerado. E como ele teve uma parada cardíaca, é provável que tenha batido o peito no manche, coisa desse tipo. O
proprietário do avião, que é um dos sobreviventes do acidente, gravou no hospital uma mensagem que ressalta a eficiência do piloto Antônio Traversi, que trabalhava na empresa dele havia 18 anos. Eu confesso a vocês que ele fez tudo para evitar um acidente de maiores proporções. Ele preparou toda a equipe de resgate do solo, nos preparou para um possível impacto. Tenho que agradecer a muitos, principalmente a Deus, por esse grande milagre. Um outro acidente com desfecho impressionante aconteceu com uma aeronave no México, como conta a repórter Denise Odorici. O avião comercial com 103 pessoas a bordo caiu logo após a decolagem em Durango, na região central do México. Ele parou num terreno a 300 metros da pista e ficou totalmente destruído. Pelas imagens, é difícil acreditar em sobreviventes, mas, surpreendentemente, ninguém morreu. O acidente deixou 85 feridos, somente 2 com gravidade, mas sem risco de morte. E o que mais chamou a atenção? Todos os passageiros e tripulantes conseguiram sair do avião sozinhos, antes da chegada das equipes de resgate. Especialistas consideram que uma série de fatores aleatoriamente combinados evitaram o pior. Esse é o flagrante do acidente registrado por um dos passageiros. Repare que o avião é surpreendido por uma tempestade assim que sai do chão. Ele perde altitude e, de repente, é possível ouvir um impacto e gritos. Neste outro flagrante, feito por uma passageira que estava do lado esquerdo da cabine, é possível notar que o avião pega fogo ao bater no chão. O vídeo continua do lado de fora. Os passageiros, em pânico, se afastam da fuselagem em chamas, com medo de uma explosão. Este homem que aparece perto da fuselagem, ajudando outros passageiros, é o engenheiro americano Alberto Herrera. Ele conversou com o Domingo Espetacular pela internet. Alberto lembra que todos embarcaram com sol, mas quando o avião começou a decolar, ele logo foi atingido por uma chuva, com vento forte e granizo. Este vídeo mostra a grande tempestade. Alberto conta que a turbulência jogou o avião para baixo. A asa esquerda bateu no solo, então toda a cabine foi se arrastando pela mata. Foi quando os motores pegaram fogo. A cabine rapidamente se encheu de fumaça, mas assim que o avião parou, os passageiros foram orientados pela tripulação a sair pelas portas da frente e de trás da cabine, já que o fogo estava no meio da aeronave. O avião da companhia Aeroméxico era um modelo como esse, da fabricante brasileira Embraer. Assim que os passageiros conseguiram sair, ele foi completamente tomado pelo fogo. O americano acha que a chuva controlou as chamas tempo suficiente para que todos conseguissem sair em segurança. A etapa da emergência a hemos superado. O governador de Durango, José Aispuro, explicou que o fator sorte ajudou ainda em outros aspectos. Como o avião ainda estava em altitude baixa e velocidade reduzida, o impacto não foi tão grande. O terreno não era tão acidentado, então a fuselagem ficou relativamente preservada. Autoridades aeronáuticas do México também apontaram alguns fatores técnicos. O piloto conseguiu manter o avião na posição horizontal,
Com isso, assim que os tripulantes acionaram as portas da cabine, que estavam no modo automático, tobogãs gigantes se inflaram sozinhos, para que os passageiros pudessem escorregar para o solo rapidamente. Os aviões modernos são projetados com saídas suficientes para que todos a bordo possam deixar a cabine em apenas 90 segundos. Tempo definido com base em vários estudos científicos. E os comissários são treinados para orientar esse procedimento de emergência. O mexicano Luiz Eugenio é outro sobrevivente que conversou com o Domingo Espetacular. Ele confirma que a combinação de perícia da tripulação e uma boa dose de sorte evitaram uma tragédia. As investigações preliminares apontam o mau tempo como causa do acidente. As caixas pretas do avião já foram recuperadas, mas o relatório final das autoridades pode levar até 10 meses para ficar pronto. Para Luiz, estatisticamente são poucas as chances de alguém sofrer um acidente aéreo, mas as chances de sobreviver a ele são menores ainda. Um outro acidente sem vítimas que entrou para a história deu origem a um sucesso nos cinemas, com o ator Tom Hanks. Um avião comercial com 155 pessoas a bordo perdeu a potência dos motores após bater em um grupo de aves, apenas 6 minutos depois de decolar. O comandante então foi obrigado a realizar um pouso forçado no rio Hudson, em Nova York. O comandante, experimentadíssimo, nivelou o avião, tentou segurar o avião, viu que não tinha condições de continuar voando, viu as alternativas, que lá tem 6 aeroportos em torno da cidade. Entretanto, todas elas tinham que passar em meio de prédio. Só que tem um negócio, você não pode ficar pensando, porque o avião está indo. Você tem que tomar uma decisão. E ele decidiu pousar no rio Hudson. A perícia dos pilotos, a eficiência dos comissários em orientar os passageiros e a rapidez das equipes de resgate impediram que todos se afogassem nas águas geladas do rio. A tripulação do voo chegou a ser investigada, como de praxe, mas acabou condecorada pelo prefeito da cidade. Os especialistas ainda apontam outro fator importante para evitar tragédias: a alta tecnologia dos aviões. O avião que caiu em São Paulo, por exemplo, não se destruiu totalmente na queda. Materiais, engenharia de projeto, de novos compostos de célula, tem hoje feito com que a sobrevivência dos passageiros aumente. Em meio à dor da perda, a irmã do piloto, Antônio, Elizabeth, conta que ele seguiu o exemplo do avô e do pai. E o Antônio, aos 18 anos, entrou na aviação e fez a profissão dele. Muito bom. A esposa dele, Michele, diz que Antônio amava o que fazia. Ele era piloto há 32 anos e tinha 10.000 horas de voo. Ele vai fazer uma imensa falta, um profissional gabaritado, de extrema grandeza, muito preocupado em evoluir, em se atualizar, amava o que fazia. Tecnologia, perícia dos pilotos e bombeiros, e uma grande dose de sorte. Fatores combinados que garantiram a vida quando tudo parecia perdido.